Eu tenho certeza que não vai sobrar nenhum. Aqui é o bolinho de aipim 1. Por quê? Bolinho de aipim número 1. Porque tem várias outras receitas de bolinho de aipim. Com recheio, sem recheio, com recheio de queijo e presunto, com recheio de carne seca, com recheio de bacalhau. E esse daqui é a receita que inclusive leva farinha de trigo na massa. Muita gente coloca a farinha de trigo para que ele fique mais firme. Eu cozinhei o aipim, depois de amassado, coloquei com sal, né, no tempero certo. Depois de amassado, né, deixei esfriar, porque eu amassei ainda quente. E agora eu venho com uma gema, uma colher de sopa de margarina. Estou usando a Qualy, porque não adianta você colocar uma margarina de má qualidade. Salsa e cebolinha, cebola na massa. E você pode colocar também alho amassado. Alho amassado. E olha, venho aqui e misturo tudo com a mão. Limpinha a minha mão, esterilizadinha. E nessa massa aqui eu posso ou não colocar um pouco de farinha de trigo. Eu vou fazer uma parte dela com a farinha de trigo. Vai, vou mostrar as duas para você. Fica mais firme para você fritar, para você viajar. É assim, gente, é o gosto da pessoa. Tá? Essa daqui ficou mais firme, não significa que ficou ruim. Por quê? Porque eu não coloquei uma xícara inteira de farinha de trigo. Eu coloquei meia xícara de farinha de trigo. Meia xícara só, ou 2 colheres de sopa. Olha. Não agarra também na mão, só que ele fica mais firme. Mas não significa que ele aqui vai ficar com o gosto da farinha de trigo. Não, ele só vai ficar um pouco mais firme que o outro. Olha, olha a diferença entre tem gente que prefere assim, e entre outro, ó. Esse daqui é mais firme. Não significa, gente, que esse bolinho de aipim esteja duro. Não, é questão de preferência para você fazer um petisco para tomar o seu refrigerante, né, sua cervejinha. Esse daqui é o mais macio também, você que escolhe a consistência da massa do bolinho de aipim. Ou se não, aquele aipim que não está muito legal mesmo e ele vai precisar de uma ajudinha. Gente, olha só, você pode colocar essa quantidade de farinha aqui tranquilo, que não vai perder o gosto, o sabor original do aipim. Aqui, a massa que levou a meia xícara de farinha de trigo e a que não está com a farinha de trigo. Ela aqui está mais macia. E essa daqui está um pouco mais firme, mas é o que eu falei para você. Não significa que ela esteja ruim de comer, muito pelo contrário. Ela não perdeu o sabor original, porque eu coloquei apenas farinha de trigo suficiente para firmar. Tá? Por exemplo, 1 quilo de aipim, depois de amassado, você pode colocar uma meia xícara de chá de farinha de trigo. Se quiser mais, gente, aí é o gosto de vocês. Polvilhei a minha mão com a farinha de trigo. Vamos ver o peso. 109 gramas. Agora eu vou fazer, olha, essa abertura aqui com a colher. Uma colher de sopa de recheio.
carne moída. Eu polvilho a minha mão com a farinha de trigo. Gente, eu vou fazer essa bola aqui sem misturar a carne moída com a massa. Sem misturar. E olha, vou usar esse lado aqui da minha mão, ó. Ó. Viu? Vamos ver o peso desse bolinho. 143 gramas. Então, nós vamos fazer todos eles com o mesmo peso. 109 gramas antes de colocar o recheio e 143 depois de colocado o recheio. Para o seu serviço, seu trabalho ficar padronizado. Pode também fazer no formato da coxinha. E olha, fazer assim primeiro. Fazer assim. E fazer assim. Viu? Faz um lado da coxinha e faz outro lado da coxinha. E aí quando você pensar que não, você conseguiu dar esse formato bonito no teu bolinho de aipim. Tanto pequenininho quanto grande. Ó, gente, ó, ó. Procura não fazer aberta assim, não. Faz conchinha, olha. Faz conchinhas. Fiz assim. Vem com a sua carne moída. O outro recheio qualquer. E você vai fechar, olha, como coxinha um lado. E vai, ó. E também prestando atenção, eu polvilho assim, gente, para ele não agarrar na mão. Por quê? Porque se tiver ar, quando você polvilha com a farinha de trigo que aperta, esse ar vai sair. Não pode ter ar dentro do teu salgado, de forma nenhuma. Ele pode estourar tanto na fritura quanto na boca de um cliente, de um convidado, ou na sua. Olha que lindo. Já pensou esse bolinho na sua lanchonete? Os bolinhos já estão todos modelados e eu vou fritar. A minha panela é pequena, então eu vou fritar de 2 em 2. Ainda que a sua fritadeira seja grande, você nunca frita mais de 3 assim de uma vez só. Para o seu óleo não cair a temperatura e você acabar cozinhando o salgado, vai desmanchar, não vai fritar, vai ficar todo engordurado, tá? E a massa já é uma massa cozida. A fritura é só um detalhe. Antes de fritar, eu dou aquela empanadinha básica, olha, com a farinha de trigo, antes de fritar. Para não acontecer do aipim descascar, tá? De sair aquela casca de cima. Você empanando aqui com a farinha de trigo, na hora que vai para a fritura, evita que isso aconteça. O seu salgado não quebra. Uma bolinha de massa, para ver se ela já está na temperatura ideal para fritura. E quando eu fritar, gente, cada salgado que eu tirar, eu espero reaquecer o óleo novamente para colocar o outro. Olha. Agora vamos fritar nossos salgados. Coloca o salgado e deixa. Não fica assim, ó. Tem gente que tem mania de botar o salgado e ficar assim, ó. Não, no início você tem que colocar e deixar. E você pode ver que, olha, o fogo no momento está em temperatura média. Naquele sentido 6,5 do relógio. Então, assim que tá.
Olha que lindo! Olha que maravilha! Coloquei aqui no escorredor. Eu gosto de colocar no escorredor. Olha, gente, que salgado bonito. Você pode colocar na sua estufa, que eu tenho certeza que não vai sobrar nenhum.